Fala aí pessoal, beleza? Hoje eu vou compartilhar um conhecimento que eu tive sobre um livro muito interessante, que inclusive é um livro que também mudou minha forma de pensar, muito recentemente aliás. Eu gostaria de mostrar o livro que eu vou falar pra vocês hoje, só que eu não tenho ele aqui, eu acabei devolvendo pra biblioteca. Pois é, eu uso biblioteca, estamos no século XXI, em pleno 2025 e eu uso bibliotecas. Pois é, esse livro que se chama Galáxias, ele é do autor Haroldo de Campos, é um dos maiores caras assim da poesia brasileira. Muito pouco explorado sobre o mercado literário, esse mercado literário que só pensa em consumir, consumir, consumir e forçar o leitor a comprar livro atrás de livro, colocando numa linguagem bem baixa. Mas o Galáxias, ele não mostra esse ponto do leitor que quer devorar livro após livro. Muito pelo contrário, ele se dispõe a fazer uma certa transformação na linguagem. Porque o livro Galáxias, ele não se dispõe em ser um poema, ou ser um livro de prosa, ou ser um livro, sei lá, de bibliografia, ou de não ficção. Então, hoje eu vou falar sobre ele em alguns aspectos que me fizeram pensar o que é a arte, o que é a vida, o que é a aquisição de conhecimento. Esse canal aqui, eu falo brincando que é o maior canal de poesia do YouTube, porque não fala só de poesia também, a gente fala sobre vários assuntos em comum, mas poesia em específico eu nunca vi nenhum canal falar sobre esse livro Galáxias, e assim, eu fiquei meio chateado porque, cara, é um livro tão foda que ninguém falou sobre ele, e assim, a gente ouve o Haroldo de Campos ser muito bem citado nas universidades, mas ninguém fala aqui no, sei lá, no Booktuber ou no BookTok. Eu não me considero um Booktuber, mas eu gostaria de fazer essa reflexão sobre esse livro Galáxias. Eu gostaria de mostrar que é um livro bem grandinho e tal. Ele se dispõe em 100 páginas de textos, em que cada página existe um branco e a outra página existe o texto. Ele é todo... A página, ela completa dessa literatura. No final, eu vou declamar para vocês o primeiro texto. Declamar é ler, ou declamar, ou cantar, ou performar. Que você vai saber mais ou menos do que se trata essa experiência que eu vou contar para vocês agora. Que nada mais é pensar em galáxias. Como é que a gente observa as galáxias. E como as galáxias, pensando num sentido mais astronômico, elas conversam entre si, porque as galáxias, elas não estão soltas no universo, elas estão em constante sincronia entre uma e a outra, que nesse livro Galáxias, ele mostra geralmente isso, né? Que cada texto, se eu não me engano são 52 textos, e cada texto eles dialogam entre si, muitas vezes existem não só na língua portuguesa, mas tem na espanhola, ali nos textos tem em alemão, algumas palavras ali que vão dialogando entre si. Esse texto ele não é marcado com a pontuação também. Que mais que eu devo dizer sobre a experiência que eu tive é que assim, você precisa de fôlego, porque é uma página inteira de vamos supor que seja um livro maior que esse do Flores do Mal, do Charles Baudelaire. Tipo, mais ou menos assim. Ele chega a ser um pouco cansativa a leitura, justamente também porque não tem uma pontuação específica. A gente não espera que algo aconteça interligado entre uma coisa ou a outra. São imagens que às vezes muitas vezes são desconectas, mas elas fazem sentido entre si. Mais uma vez eu vou ler o texto, você vai ver como é que é mais ou menos. Eu queria instigar essa leitura para que você também tivesse a sua própria experiência. Eu gostei bastante, no sentido que esse esforço que a gente tem com esse texto tem uma motivação quando a gente termina, porque parece que essa luta, esse fôlego que a gente está todo momento ali lendo e tentando achar qual conhecimento a gente vai pegar, qual imagem a gente vai pensar sobre a arte, que parece que é uma coisa satisfatória quando você termina, como se fosse mesmo uma viagem, né? Eu acho que não foi à toa do Haroldo colocar Galáxias, que a gente embarca aí nessa viagem, essa viagem muito louca e alucinante, e que seja mais importante a experiência do que uma interpretação em si. E quem sabe não é esse o grande segredo de ler uma obra de arte, de observar uma obra de arte? Será que não é a experiência em si mesmo que seja mais importante do que a gente pensar numa coisa específica? Talvez
a coisa específica que a gente esteja buscando em alguma obra seja a própria experiência. É isso que me fez pensar sobre o que o Haroldo de Campos colocou nesse livro Galáxias. Vou colocar aqui uma imagem para você ver como é que é feita a arte da capa. É uma galáxia em si, só que são várias letrinhas assim rondeando. E ele mesmo denota que esse livro ele é uma mistura entre os limites da prosa e da poesia, né? Não é um livro que se dispõe só à poesia ou então à prosa. Então, inclusive até o Caetano Veloso também fala isso, que é proesia, né? Uma característica interessante que ele inventou. Mas o que acontece? Enfim, eu já me perdi um pouco, mas eu não quero ficar editando 500 partezinhas cortadas, porque eu quero que isso pareça uma conversa. Já falei no vídeo anterior, eu quero frisar para delimitar isso aqui, né? Porque numa conversa normal ninguém vai cortar e sabe? Todo mundo gagueja, todo mundo esquece alguma coisa ou outra. Mas é isso. Eu espero que você pense naquilo tudo que eu falei aqui, nas minhas experiências, no momento que eu vou estar lendo o primeiro texto do Galáxias. Quem sabe você não tem interesse, não passe numa biblioteca aí, não compre esse livro onde você achar. É um pouco difícil de você achar porque ele não tem uma tiragem muito específica, ele é mais consumido pela crítica. E isso não quer dizer que você, leitor, que se acha comum, não vá ler livros que são muito bem comentados pela crítica. Muito pelo contrário, eu acho que livros que são bons não são só dispostos para quem, sabe, para crítico, para poeta, para escritor. Eu acho que é para todo mundo, inclusive. E eu acredito que os poetas também, eles não escrevem só para uma panelinha específica, para meia dúzia de amigos e pessoas da família que ele escreveu. Então, ó, sem mais delongas, já ficamos 7 minutos falando sobre o Galáxias, eu gostaria de ler esse primeiro trecho, né? Inclusive tem um trecho do próprio Haroldo de Campos lendo aí na internet, que é uma maravilha. E assim, chega a ser até cômico a forma da escrita. E a primeira vez que eu li, eu fiquei assim, muito intrigado e curioso no porquê de escrever dessa forma. Então vamos lá. Tem na internet esse texto, se chama E Começo Aqui. E começo aqui, e meço aqui este começo, e recomeço, e remeço, e arremesso, e aqui me meço quando se vive sob a espécie da viagem. O que importa não é a viagem, mas o começo da, por isso meço, por isso começo a escrever 1000 páginas, escrever 1001 páginas, para acabar com a escritura, para começar com a escritura, para acabar, começar com a escritura. Por isso recomeço, por isso arremesso, por isso teço, escrever, sobrescrever, o futuro do escrever, sobrescrevo, sobrescravo, em 1001 noites, 1001 páginas, ou uma página, em uma noite que é o mesmo noite, e páginas mesmam, em si mesmam, onde o fim é o começo, onde escrever sobre o escrever é não escrever sobre não escrever, por isso começo, descomeço, pelo descomeço, desconheço e me teço um livro onde tudo seja fortuito e forçoso, um livro onde tudo seja, não esteja, um umbigo mundo livro, ou umbigo do livro do mundo, umbigo de viagem onde a viagem seja o livro. E ser do livro é a viagem, por isso começo, pois a viagem é o começo, e volto e revolto, pois na volta recomeço, reconheço, remeço um livro. É o conteúdo do livro a cada página de um livro, é o conteúdo do livro e cada linha de uma página, e cada página de uma linha é o conteúdo da palavra da linha, da página do livro, um livro ensaia. O livro, todo livro é um livro de ensaio, de ensaios. Do livro, por isso fim, começo, começa, e fina recomeça, refina, e se afina, o fim. Do fim, recomeça o recomeço, refina o refino do fim. Onde fina, começa e se apressa, e regressa, e retece. Há 1001 histórias, na mínima unha da história. Por isso não conto, por isso não canto, por isso a não história me desconta, ou me descanta o avesso da história, que pode ser escória, que pode ser cari, que pode ser história, tudo depende da hora, tudo depende da glória, tudo depende de embora, e nada, e neres, e reles, e nem nada, de nada, e nures, de neres, de reles, de ralo, de raro, e nacos, de necas, e nanjas, de nulos, e nures, de nenhures, e nesgas, de nula res, e nenhumzinho de nem nada, nunca pode ser tudo, pode ser todo, pode ser total, tudo somado, tudo soma, de tudo suma sumatória do assomo, do assombro. E aqui me meço, começo, e me projeto o eco do começo.
eco de um começo, em eco, no soco de um começo, em eco no oco de um soco, no osso, e aqui ou além, ou aquém, ou lá, acolá, ou em toda parte, ou em nenhuma parte, ou mais além, ou menos aquém, ou mais adiante, ou menos atrás, ou avante, ou para avante, ou a ré, ou raso, ou a res. Começo, recomeço, res começo, raso começo que a unha de fome da história não me come, não me consome, não me doma, não me redoma, pois no osso do começo só conheço o osso buço do começo, a bossa do começo, onde a viagem maravilha de torna viagem, torna sol viagem de maravilha, onde a migalha, a maravilha, a para é maravilha, a vanila é vigília, é cintila de centelha, é fávila de fábula, é lumínula de nada, e descanto a fábula, e desconto as fadas, e conto as favas, pois começa a fala. 5 minutos de texto, cara. Isso aqui é uma viagem. Isso aqui é o prazer da leitura, cara. Isso aqui é... Eu não tenho o que dizer. É a experiência que a gente tem. Você pode ficar imaginando, cara, tá viajando isso aqui é uma viagem completa. E não é. E qual que é o problema de ser uma viagem? A gente viaja tanto no nosso dia a dia, cara. E leia mais. Convoque a experiência, viva. Aqui eu não quero fazer aula de nada, eu quero só instigar isso em você. Experimente. Viva essas coisas. Viva. Eu fico aqui. Até.